lá quanto tempo é que eu tenho para falar. A gente combinou, o senhor sabe quanto é que é? Normalmente era 5 minutos, mas o senhor esteve a falar uma série de tempo e as coisas... Eu queria que o senhor me desse mais algum tempo, porque em 5 minutos eu não consigo responder a tudo aquilo que o senhor falou. Mas não tenho que responder, eu é que tive a responder. Eu é que tive a responder. E posso comentar? Então não pode, posso contrapor? Tenho o direito ao contrapor? Agora, eu pedi era que fosse... Claro, que o senhor está a pedir porque o senhor não quer que eu fale. Estamos já a dizer, olha, o senhor fala pouquinho que é para não falar. Tudo bem. Então pronto, então deixe-me falar, por favor. Sr. Presidente, agradeço. Eu gostaria muito de falar... Estou a dizer para falar. Gostaria... Está bem, ok. Gostaria... Está bom. Que é normal, acho que há sítios onde isto está tudo cronometrado. Tudo bem. E até nem temos essa parte. Tudo bem. E proporcional ao peso eleitoral. Em relação ao Dr. Mário Soares, já fui claro, já partilhei nas redes sociais e, não sendo um fã do Dr. Mário Soares, devo-lhe a gratidão, especialmente pela grande importância que teve para Portugal no 25 de novembro. Portanto, o Dr. Mário Soares teve a força e a capacidade de ter lutado contra a implantação de duas ditaduras, uma antes do 25 de abril, a ditadura salazarista e de direita, e depois, a seguir, no período pré, uma outra ditadura que o Dr. Mário Soares, e estou-lhe grato por isso. Em relação eu fiz porque é uma série de perguntas, mas de facto não obtive resposta. Em relação à situação da CDU, está aqui, não fui eu que escrevi, está aqui, tive a ler, que diz o título: Fortes críticas da oposição marcam o encontro conseguido da CDU. Portanto, foi só, parece que pelos vistos só falam lá disso. Mas isso é outra coisa. Mas visto o quê? Mas quem é que diz isso? Diga lá, senhor. Está a mostrar isso às pessoas. Diga lá, quem é que diz? Está aqui o jornal, é o órgão de informação para que eu sou. Normalmente manda as suas fotografias. Vai para lá, o senhor é que manda para lá. O senhor é que o abastece, é porque é credível. Se não é credível, o senhor manda para lá as suas fotografias constantemente. Portanto, quem disse isso foi essas pessoas. A partir daí... As pessoas estiveram lá e fizeram o relato que entenderam. Em relação à CDU, o senhor fez aí... Eu fiz poucos comentários. Eu acho que o senhor Presidente, vou-lhe tirar o chapéu. Mas quer que lhe diga o que é que ele disse da oposição? Da oposição eu digo daqui a bocadinho, se quiser. Pode, desde que o senhor me deixe responder. Agora, em relação... Eu tiro o meu chapéu porque o senhor, em termos de retórica, o senhor não é mau. O senhor, em termos de retórica. Em termos práticos, é que as coisas depois falham. O senhor, em relação à CDU, o senhor divagou. Eu fiz-lhe uma pergunta na última reunião e o senhor disse: quanto ao dinheiro que a Câmara gastou na CDU, na próxima reunião vou informá-lo. Provavelmente o senhor nem sequer veio na próxima reunião. O senhor já, eu não vi na reunião seguinte. Não sei se será que veio? O senhor queria saber. Não vi na reunião seguinte. Mas se calhar eu trouxe. Mas além de não ter vindo na reunião seguinte, eu quero dizer que este espaço aqui, que pertence ao TPA, é o único sítio onde nunca teve vazio. Nem nunca chegámos um minuto atrasado. Não houve nenhuma reunião de Câmara que faltasse algum elemento do TPA. Aí somos uns alunos exemplares. Nunca faltámos, nem nunca chegámos um minuto atrasado a nenhuma reunião de Câmara. Qualquer dos outros 4 lugares já faltou e não foi substituído e já chegaram atrasados nas coisas. Portanto, até aqui... Já viu eu para ser substituído. Eu tinha que fazer suspensão de mandato. Eu tinha que me apresentar na minha escola. Eu ouvi o que o senhor disse durante muito tempo. Já reparou que eu para ser substituído, eu tinha que me apresentar na minha escola imediatamente. Eu tinha suspendido aqui o mandato. Eu tenho que perceber o que é que está a dizer. Diga. Posso falar? Sim, senhor. É cada frase que eu digo, senhor. Não é verdade. Essa estratégia... Agora aconteceu. Pronto. E vamos ver se não acontece mais vezes. Em relação ao boletim municipal, o senhor fala-me e evoca-me que foi no tempo do PS também era assim. E no tempo da CDU, antes do PS, também era assim. Isto é que para aquele menino parte um... Isto é que para aquele menino parte um vidro e depois o pai começa e a mãe começam... Não, mas o meu irmão também partiu um vidro, se ele partiu eu também posso partir. E o senhor, se eles fizeram mal, o senhor também pode fazer. Se eles não cumpriram a lei, o senhor também pode não cumprir. A lei, o senhor não cumpre. Portanto, o senhor, em relação ao boletim municipal e em relação à informação da comunicação da autarquia, o senhor não cumpre a lei. Ponto final. Outro assunto. Em relação às... Eu perguntei onde é que eram feitas as descargas. Não falei das outras matérias, mas outras já estão elucidadas. Eu não preciso perguntar tudo tanta vez. Eu perguntei, em relação às descargas, toda a gente ouviu, as pessoas lá em casa vão ouvir, eu perguntei onde é que são feitas as descargas dos produtos nocivos da limpeza dos filtros. E, mais uma vez, não me foi dito. Nem falei das águas do Ribatejo. Portanto, é isto. Não me respondem à pergunta. Só isso, mais nada.
Não quero falar muito de outros assuntos, neste momento. Houve aí algumas coisas que o senhor referiu. Achei graça àquela do meu interesse pelas águas, se calhar não vou comprar as águas riboteiras, mas pronto. Agora, em relação a outro assunto, o Sr. Presidente, em relação a outro assunto, o meu negócio é mais dos vinhos, mas o meu negócio é mais vinhos. Como vocês sabem, é uma empresa, a empresa da minha família é a maior exportadora de vinhos do concelho. Portanto, nunca foi visitada pelo Sr. Presidente, teria muito gosto em recebê-lo um dia, que o senhor já é Presidente há 7 anos, e não visita a empresa de maior, que mais exporta vinhos no concelho. Nunca recebi nenhum convite. Não, se o senhor não recebeu convites, nem recebe da minha, nem recebe das outras. O senhor não sai daqui, o senhor nem aos sítios que devia, obrigatoriamente não vai. Mas está convidado. Aliás, o senhor, como meu amigo, é sempre bem-vindo na minha casa. Isso aí, politicamente é outra coisa. Isso aí, Sr. Presidente, não lhe dou tréguas porque o senhor não cumpre os seus deveres. Senão também era seu amigo aí. Mas, pessoalmente, recebo com todo o gosto em minha casa e terei todo o prazer. Sr. Presidente, em relação ao assunto do mercado, eu tenho o direito de falar e quero dizer o seguinte. Eu estou aqui a falar e vou falar desse assunto com a autorização do visado, da pessoa em causa e da família. Portanto, eu não vou falar, não vou cumprir nenhuma inconfidência, porque aquilo que eu vou aqui dizer tem a devida autorização das pessoas visadas, tanto do indivíduo como da família. E as pessoas têm de saber o que se passou e o que se passa. Eu, no dia 6 de janeiro, às 10 para as 5 da tarde, o Sr. Vereador Pedro Gaspar, o Sr. Presidente, o Sr. Vereador Carlos Jorge e o Sr. Vereador João Pedro Arreolos, foi-nos enviado um e-mail anónimo que descrevia uma série de coisas, entre as quais fotografias daquele espaço. Aquele espaço é um espaço onde, eu sei que o senhor está a olhar já está a ficar incomodado, mas o senhor tem que ouvir. Isso, Covid não, o senhor tem que cumprir aquilo que a gente vai Está bem, eu estou a explicar. Então diga lá isso. As pessoas querem saber. Faça um resumo, senhor. Eu estou a fazer um resumo, não me interrompa, mas estou a fazer um resumo. Eu recebi imediatamente, como era um e-mail anónimo, eu tentei falar com a pessoa, respondi à pessoa em causa, pedindo para me dizer algumas coisas, comecei a fazer contactos para vários sítios, para várias pessoas, para perceber de facto, eu sabia do problema da pessoa, mas não sabia que ele vivia num espaço que era perfeitamente proibido, nem sabia que era da autarquia e que o senhor é superior hierárquico, nem sabia, tampouco vivia naquelas condições completamente desumanas. Eu obtive uma resposta da mesma pessoa, às 21h27, portanto às 9h30, eu estava a sair da Alpiaça e só vi este e-mail no outro dia de manhã. No outro dia de manhã, sábado de manhã, voltei a contactar a pessoa e ela respondeu-me às 15h48, portanto quase às 4 da tarde, portanto passado 24 horas, respondeu-me e aqui responde só um parágrafo que eu queria ler. A tua foi a única resposta que obtive. Da parte do Presidente, nada, do Gaspar, nada, das pessoas da Câmara a resolver ou a falar com o fulano, ninguém. Portanto, ou seja, em 24 horas, o Sr. Presidente, depois de ter visto aquelas fotos, onde vive um ser humano, que é funcionário da autarquia, onde a filha dorme por noite muitas vezes, e sem água quente durante anos e anos. Procuro corresponder. Isso eu não dá legitimidade. O senhor está a falar. O senhor está a falar. O senhor não quer. Eu peço que o senhor. Tratemos disto. O senhor depois. O senhor está a fazer show-off. Está a ser oportunista à sua maneira. Está a fazer demagogia e é oportunista. É só isso. Se quer tratar do assunto, trate connosco daqui um bocadinho. O senhor vereador, trate isso connosco. À vontade. Posso acabar? Não exponha as pessoas. Estava aqui a falar da família, das crianças e não sei o quê. O senhor vereador, não faça isso. O senhor não me deixa acabar. O senhor vereador, não faça isso. Eu tenho a obrigação de defender também a imagem. Não, porque o senhor está a defender a sua imagem. A minha imagem. Sim, porque o senhor não quer que eu fale. Não, tem problemas. O senhor tem culpas e o senhor tem problemas nisso. Senhor vereador, a gente discute esta questão. Não, discutimos agora, porque as pessoas precisam de saber a verdade. Não, o senhor vereador precisa de aproveitar esta... Não, eu não preciso de aproveitar. Não preciso de aproveitar. Eu acho que isso não lhe vai dar... Isso não lhe vai adiantar. Não vai adiantar. As pessoas não gostam de oportunistas e de demagogos. Quer dizer, até gostam, se calhar, em alguns sítios. Temos alguns exemplos práticos. Por isso o senhor está a não. Senhor vereador, estou-lhe
pedir para que discutamos abertamente este assunto, em particular. Nós, os 5 membros do Executivo, eu dou-lhe toda a informação e tratemos disto em conjunto. O que eu lhe pedia era para não expor pessoas, não expor funcionários, não expor famílias. Pedia-lhe isso, vereador. Já foi também sugerido aqui pelo vereador Manuel Coelho. Portanto, isto não se trata, nada disto se trata na praça pública dessa forma. O Sr. Vereador tem toda a dizer. O Sr. Presidente tem culpa disto, daquilo, da cor. Não entrem por nós. Eu estou aqui para me defender e a maioria está aqui para se defender. Não entrem por nós. Não metam a família, não façam referências à pessoa. Eu não entrei por nós. Pedia-lhe isso. Eu não entrei por nós. Em relação a responder, eu fico satisfeito que o senhor me queira convocar numa reunião privada. Não é uma convocar. E que me dá todo... Esta reunião podia ser privada. A gente aqui tem reuniões todas públicas. Podíamos... Não é, acho que não é necessidade. No fim, podemos ficar aqui a tratar do assunto. Porque ele está tratado, está a ser tratado. Posso falar sem ser interrompido? O Sr. Vereador recrimina, como entender. Posso falar... Aqui eu posso podia falar, que não fizesse. Posso falar sem ser interrompido? Por uma questão de respeito. Posso falar sem ser interrompido? Uma questão de respeito. Posso falar sem ser interrompido? Eu penso que o Sr. Vereador tem noção do respeito ainda. Eu estou-lhe a perguntar. Posso falar sem ser interrompido? Posso ou não? O senhor pode falar Pronto, okay. sem ser interrompido, Ok. desde que não envolva Muito obrigado, Sr. Presidente. questões concretas de um funcionário, da família, da filha, seja lá de quem for. Queria-lhe isso. Senhor Presidente, eu agradeço que me tenha convidado para uma reunião privada, sem os olhares do público, que me dá toda a informação. Mas eu quero lembrar... Não há muita informação, é a informação que nós temos. Quero lembrar... É simples, isto é um assunto é um assunto complexo e simples, ao mesmo tempo. Eu quero lembrar, Sr. Presidente, que eu lhe entreguei, pelo menos tenho aqui já registrados, 13 requerimentos durante este mandato, não teria mais que não vale a pena, e o senhor não me respondeu nem me esclareceu ainda. Fora as coisas que o senhor diz, portanto, isso, o senhor diz que me vai esclarecer, eu não quero, não é importante. O Sr. Vereador... Sr. Presidente, eu aqui a única coisa que eu lhe quero dizer... Aliás, o Sr. Vereador sabe que não atinge nenhum dos seus objetivos se não fizer essa demagogia hoje. É claro. Já fez por aí, mas eu pedi-lhe isso, em nome da decência, do funcionamento do órgão, do respeito, não faça isso. Somos todos crescidos, somos todos conhecidos. Discutamos a questão. O senhor quer informação, quer saber o que é que foi, eu não quero saber. o que é que não foi feito. Tenho todo o gosto em dar essa informação. Eu falei de agora, não faça isso publicamente. Ouça, eu tenho o direito, penso eu, como vereador da oposição, expor os assuntos que eu acho... O senhor vereador tem direito. Eu tenho direito. Eu acho que as pessoas também têm direitos. Os outros também têm direitos. Eu já lhe expliquei que estou aqui a falar com a autorização da pessoa e da família. Já lhe disse que é um assunto que eu quero tratar agora. E o senhor, é a sua obrigação deixar o vereador da oposição falar sem interromper, com elevação, com democraticidade e de acordo com a vontade do vereador. E sem interromper. Também, já lhe disse, uma coisa é interromper de vez em quando, outra coisa é o que o senhor está a fazer neste momento em termos estratégicos, que é interromper constantemente para me quebrar o raciocínio. Porque o senhor quer falar... Desculpa, eu estou a falar, o senhor falar. Continua a interromper. Continua a interromper. Está a falar de uma família, está a falar... Eu sei o que é que estou a falar. Eu quero dizer e quero continuar. Fica consigo, senhor. Está bem, ok, pronto. Eu assumo essa responsabilidade. Eu assumo essa responsabilidade. Às 10:45 de sábado... Não, eu quero peço, olha, então vamos fazer o seguinte. Eu já lhe dei este tempo, vou-lhe dar mais 4 minutos. Enfim, era 5 minutos. E o Sr. Vereador, quando acabar, eu interrompo. Está a contar. Eu confio no Sr. Vereador. Veja aí quando. São 16h20. 16h21. Pronto. Às 16h25 interrompo. Cada minuto que o senhor me interrompe, cada vez que me interromper, vale mais um minuto. Eu recebi uma comunicação às 10:45 de sábado e foi-me dito que ninguém se preocupou com a situação. Sabendo do passado e da reação que este Executivo tem em relação às questões pelos municípios, eu sabia que este assunto nunca mais se iria resolver ou que ficava lá para as calendas gregas. Sabia que só havia reunião de Câmara hoje e sabia que aquele funcionário estava lá em situação difícil. E então, tomei essa decisão, informei a comunicação social, dizendo que havia um funcionário da autarquia que vivia naquelas condições. Foi só o que eu disse. E mandei as fotografias. Porque depois, diz aqui, há algumas semanas, palavras do Sr. Presidente,
Há algumas semanas, os funcionários em questão pediu-nos para ficar nas instalações do mercado até arranjar uma casa para morar. Há algumas semanas, são 3 anos. Não é algumas semanas. O homem vivia lá há 3 anos. Nós aceitámos essa situação temporária, mas eu desconhecia completamente as condições em que ele está a viver. E ao Sr. Presidente eu pergunto, o que é que o senhor anda aqui a fazer? Então, se o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, Carlos Jorge, já lá tinha estado nas instalações, até numa altura com a doutora Joana Zé, o Sr. Secretário de Estado, o Celestino Brasileiro, já tinha estado nas instalações, se eles não me informam, muito mal vai isto. Ou porque não falam consigo, ou não têm confiança em si, ou acham que o senhor não merece saber estas coisas. E depois diz assim, e que garantia empenhar-se na procura da ajuda. Era o que faltava se não garantisse. Os problemas, isto foi dito pelo Sr. Presidente, não por mim, que eu nunca falei em alcoolismo, nunca falei nada. Os problemas de alcoolismo do funcionário, segundo o Sr. Presidente, são bem conhecidos da autarquia e têm tentado ajudá-lo a superar a doença. O homem foi acompanhado por um psicólogo da ação social, já fez um tratamento de alcoolismo suportado pela Câmara. Totalmente falso. Quem suportou foi a mãe do entendido. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que me diz, eu estou aqui tanto tempo a falar nisso, mas diz, quem de facto pôs a nu algumas situações foi o senhor. Eu congratulo e cada vez penso que fiz bem, porque aquele assunto foi resolvido, o mercado foi limpo, o homem hoje vive em condições corretas, está a ser alimentado corretamente e tem hipótese de ser recuperado. Agora é um problema do Sr. Presidente. Agora o Sr. Presidente não podia dizer que não sabia, porque o senhor tinha que saber. É verdade que depois das redes sociais houve algumas conversas, algumas interjeições e algumas interrogações, eu fui responder, mas fui ao mercado. E há alguém que me recebeu, que já tinha recebido, o Sr. Presidente disse, olha, o Sr. Presidente vem cá pela primeira vez ao mercado, desde que é eleito, a não ser as festas e as inaugurações, a primeira vez que foi ao mercado foi cá, foi ontem. Foi quando o Sr. lá foi. Deixe-me só dizer uma coisa. Só para concluir, Sr. Presidente, eu vou-lhe dizer o que é que faria no seu lugar. É 1 minuto. Posso? 1 minuto? Posso? Ainda são 16h20. Olha, o senhor está a dizer que eu acabo, mas tem que me ouvir. Eu no seu lugar teria feito, quando recebi esta carta, quando recebi esta comunicação, em vez de ficar em casa, no sofá, descansadinho, com o ar-condicionado e a calareira acesa, eu tinha ligado para o vereador do Pelouro, tinha ligado para o encarregado e tinha dito assim, vamos lá ao mercado. Ao ver o senhor naquela situação, a primeira coisa que o senhor devia fazer é ligar para a PIC, ligar para a Fundação, ligar para os bombeiros, arranjem um quarto para este homem sair daqui. E na segunda-feira vai à Câmara falar comigo para resolvermos o problema. E o senhor ficou em casa na sexta, ficou em casa no sábado, ficou em casa no domingo, ficou em casa na segunda-feira, no conforto do seu lar, e não ficou preocupado com um funcionário, que mais tarde vamos ver outras situações. Vamos ver outras situações, porque eu não vou calar com isto. O funcionário seu, sob a sua responsabilidade, ficou sem hipótese de tomar um banho de água quente. Pronto, o senhor quer é que eu me calme. O senhor, pronto, assim. Pronto, olha a sua democracia. Calme já, e o senhor fica muito bem. Então, o senhor irei só, para concluir... O senhor está muito contente, já fez o papel, já fez o... Para concluir, eu queria explicar tudo agora. Só para concluir. Não, só para concluir. Agora estou a falar sobre isso. Estou só para concluir. Eu tenho que interromper a reunião. Não, só para concluir. Então estou eu a falar. Não tem que concluir nada. Não, já concluiu. Era só para dizer que agora sou eu. Vou informar sobre as redes sociais. Agora sou eu. Agora sou eu. Eu quero ouvir, eu vou informar. Muito bem. Então, o Sr. Vereador já fez aquilo que tinha a fazer, justificou-se. O Sr. Vereador sabe que agiu mal. Enfim, isto é mais forte. Está na sua natureza, portanto, esta demagogia barata, o populismo, está na sua natureza, o oportunismo está na sua natureza. O Sr. Vereador não podia, o Sr. Vereador não podia deixar, por maiores que fossem os apelos dos outros elementos do Executivo, fazer este papel, era aquilo que tinha a fazer, portanto não ficava satisfeito se não o fizesse. Portanto, e tem a consciência pesada. O Sr. Vereador tem a consciência pesada relativamente à exposição que proporcionou. Porque este assunto podia ser e seria resolvido da mesma forma, com outra atitude do Sr. Vereador, seria resolvido da mesma forma. Porque assim como o Vereador não sabia, eu também não sabia. E quando soube, intervi, e eu e a maioria do Executivo, e estamos a resolver a situação. Portanto, e porque só nós é que podemos resolver a situação, e a família, e o próprio. E é isso que estamos a fazer. Envolver quem pode resolver, a própria rede social conselhia, e é isso que está a ser feito.
Portanto, é evidente que não era isto que o Sr. Vereador queria. O Sr. Vereador vai ter, certamente, os louros e o ónus também disto, porque isto aqui, a vida não é só uma cor, Sr. Vereador. O Sr. Vereador também deve saber isso. Mas quando se parte dessa posição, portanto, tudo o que vem à rede é peixe, é o velho ditado, e, portanto, é essa a lógica do Sr. Vereador. Mas não julgo que não terá grande sucesso. Agora, pronto, fica prejudicada a explicação que eu teria que lhe dar, porque também não é isso que queria, também não lhe vou proporcionar isso. Portanto, é só para ficar claro, a situação está a ser acompanhada, está a ser resolvida e certamente que o será nos próximos dias. E agora implica, claro, o envolvimento de um conjunto de entidades, do próprio, da família, para, a longo prazo, termos o problema resolvido. A longo prazo, em termos de vida da pessoa e de carreira, etc. É o que eu quero dizer. Portanto, fazemos um intervalo ao fim do período de ordem do dia. Então, muito bem. Fazemos. Corta. 5 minutos. Então, retomamos a reunião de Câmara. Depois deste intervalo, vamos entrar na ordem de trabalhos. Ponto 1 vem à Câmara para conhecimento. É um documento do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, relativo a uma iniciativa legislativa desse partido que procura alterar o Código de Trabalho no sentido de consagrar a terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório. Portanto, vem para conhecimento. O Parlamentar dos Verdes aponta para a importância económica, social, cultural e para a própria dinâmica a esses níveis das diversas comunidades e no próprio país, para justificar o Carnaval, a terça-feira de Carnaval, como feriado nacional. Portanto, é para dar conhecimento aos seus vereadores, não sei se há alguma questão. Se não houver, foi dado conhecimento. Sim. Já que o senhor, se quiser, também fala com eles, pronto, eu sei que eles gostam do Carnaval e gostam de festas, eu também gosto. Mas já agora, quando tiver a oportunidade de falar ou tiver que responder, diga para eles virem a Alpiaça ver os problemas ambientais que há em Alpiaça também. Já não vem cá há 8 anos e são bem-vindos a Alpiaça. Sempre bem-vindos a Alpiaça. Diversas forças políticas e grupos parlamentares. Estou a falar concretamente destes, mas ainda por cima são verdes, estão de acordo com o meu clube, que é uma maravilha. São sempre bem-vindos a Alpiaça. E isso não é verdade. O Sr. até já foi informado e a população já foi informada de outras vezes em que o Partido Ecologista aos Verdes, ou representantes do partido, estiveram em Alpiaça por iniciativa própria, ou convites da Câmara. O Sr. Vereador vê quando quiser e vê o que quer, mas eu estou-lhe a dizer que é assim, portanto não é verdade. Era só para lhe dar essa coisa. Como em muitas outras situações, isso também não é verdade. Essa também não é. Depois, o segundo ponto vem à Câmara também para conhecimento, trata-se do agradecimento à Câmara Municipal de Alpiaça sobre o serviço prestado o agradecimento, peço desculpa, devia ter dito logo, é da Cáritas Paroquial de Alpiaça relativamente à disponibilidade e bem servir que a autarquia tem demonstrado em todas as iniciativas da Cáritas. Portanto, agradecem também aos colaboradores da Câmara que estiveram envolvidos nas iniciativas durante o ano 2016. Vem para conhecimento também, não sei se há alguma consideração. Se não há, foi dado conhecimento. O ponto 3 foi agendado para a reunião de Câmara, para conhecimento também. É uma situação já consumada e que não necessitava de discussão portanto, discussão formal na reunião de Câmara, e tem a ver com o contrato de prestação de serviços de printing pelo período de 36 meses
que foi estabelecido entre o município de Alpiarça e uma empresa chamada Megasoft Equipamentos Informáticos Limitada, e vem exatamente aqui para que possa haver uma explicação relativamente a este processo que, de forma também ela indevida e irresponsável, foi tratada pela força política PSD, MPT, todos por Alpiarça, nos seus meios de comunicação. E eu pedia depois ao vereador João Pedro Arraiolos para explicar este procedimento, mas antes de mais eu queria confrontar o vereador Francisco Cunha com uma imagem, com um texto, e já agora pedir também perguntar qual era a sua opinião relativamente ao que isto quererá dizer, que tem a ver com esta imagem que circulou pelas redes sociais, no blog, do qual julgo que o Sr. Vereador é responsável. Não sei se era isto que depois queriam pôr no boletim municipal, se não, e que demonstra, não sei se agora para os presentes também poderem ver, representa aqui um manequim a ser maquilhado, com um crachá que diz "Vota em mim", e com um maço de notas a ser colocado na lapela do casaco, e que é referente a este processo. Eu queria perguntar ao Sr. Vereador, já que isto sai no seu blog, e foi dito no blog, se me explicava, se quer dizer, eu faço a minha análise, e isto a mim parece-me que se trata do Executivo, da maioria do Executivo, ou do Presidente da Câmara, não sei, que eventualmente estaria a ser subornado num qualquer procedimento. Era isso que eu queria saber antes de... Eu já me explico. Mas eu gostava que o Sr. Vereador respondesse claramente. Não faço até para ver qual é o nosso procedimento. Eu vou explicar claramente aos meus olhos. Pronto, está bem. Eu agradecia-lhe isso, porque daí também depende o tratamento que a Câmara Municipal irá dar a este assunto. É que eu queria dizer ao Sr. Vereador que o Sr. Vereador não sabe, não tem essa percepção, eu acho que tem. Aqui ninguém é subornável nesta Câmara Municipal, da maioria, falo pela maioria. Não há aqui ninguém que seja subornável. Nunca tivemos essa fama, nunca tivemos essa prática, nunca tivemos ações nesse sentido, e por isso mesmo reservamos o direito de agir no sentido de, se for essa a sua interpretação, a vossa interpretação, no sentido de repor o nosso bom nome. Porque se há uma coisa que é preciosa para cada um de nós, é exatamente o nosso bom nome, a nossa imagem, que julgo que é imaculada a este nível. Portanto, gostaria que o Sr. Vereador desse nota da sua interpretação relativamente a esta imagem. De qualquer forma, então, se quer depois falar a seguir, tem toda a razão, se quer falar a seguir, o vereador irá aqui explicar este procedimento, mas eu queria deixar aqui bem claro que este procedimento é perfeitamente legal, perfeitamente natural, e é um procedimento que foi sempre seguido na Câmara de Alpiarça, contratar estes serviços externamente, e nós, neste último contrato que estabelecemos, conseguimos uma redução muito grande, o Sr. Vereador irá responder, irá referir, dos custos da Câmara Municipal. E mais, este procedimento é simplificado porque é possível ser, por ajuste direto, mas obedeceu a uma consulta de mercado que temos aqui, e portanto foi enviada aos seus vereadores, em que foram contactadas várias empresas, e este é o valor mais baixo de todos aqueles que nos foram reportados por essas empresas. Portanto, e temos aqui várias empresas, portanto, temos aqui um quadro que enviámos aos seus vereadores, temos aqui um quadro para este serviço, portanto, e o serviço, isto foi desenvolvido pelos serviços da Câmara, como compreenderá.
e contactaram esta empresa Megasoft, portanto, isto para o mesmo caderno de encargos, para o mesmo conjunto de serviços, contactaram a Megasoft, contactaram a Digital Solution, que apresenta um valor de 2.200 e qualquer coisa euros mais alto, contactaram uma empresa chamada Jodrax, que não apresentou aqui não correspondeu aqui a um item desta proposta. De qualquer maneira, apresenta um valor de 45 mil euros, portanto 19 mil euros mais caro do que esta solução, portanto anuais, não é? Que estamos a falar. E contactou a Maxicópia, que não respondeu, e a Beltrão Coelho, que não respondeu. Portanto, era para que ficasse muito claro. Vou passar então ao vereador João Pedro Arraiolos. Para o vereador explica e depois o vereador Francisco Cunha, no fim, diz o que tiver a dizer. Boa tarde a todos. Portanto, como o Sr. Presidente já disse, trata-se de um contrato de prestação de serviços de printing pelo período de 36 meses. Esses serviços englobam todo o trabalho de todo o município de Alpiarça em digitalização, impressão e de cópia. É um serviço que teve, neste caso, neste contrato, uma melhoria de cerca de 35% em relação aos últimos 3 anos do município e de cerca de quase 50% em relação a anos de 2008 e 2009. Estamos a falar de um serviço ou de uma prestação de serviços que possibilita a todos os edifícios do município de Alpiarça desenvolver a sua atividade com equipamentos novos, com equipamentos a funcionar e da mesma forma, com a mesma capacidade, onde em alguns dos serviços não tínhamos a capacidade de digitalização e noutros teria que haver 2 equipamentos, porque os equipamentos que existiam de cópia apenas faziam cópia e não faziam também digitalização em alguns serviços que era necessário. E estão aqui incluídas também as 4 escolas de primeiro ciclo, onde também é da nossa responsabilidade 4 máquinas em escolas, porque temos no Jardim de Infância e na EB1 aqui 2 máquinas, outra no Centro Escolar, na Abel Avelino, e outra máquina no Frade Baixo. Portanto, todos este serviço foram em conjunto metidos num contrato que permite, durante 3 anos, a possibilidade de que todo em conjunto dos serviços, se faça um conjunto de cópias, neste caso 35 mil cópias ano a preto e branco, a preto, e 8 mil cópias a cores, englobado nesta prestação de serviços. Isto é uma área que teve uma evolução muito grande nos últimos anos, em que o próprio município se foi adaptando portanto, à realidade e que começou por comprar máquinas, depois, isto nos anos 2000, comprar máquinas, comprar os consumíveis, posteriormente passou para a figura de renting máquina a máquina, com um conjunto de cópias definidas por máquina, o que não permitia também este tipo de contrato, porque o contrato era feito máquina a máquina, e agora optámos por fazer um serviço de um conjunto das 16 máquinas, em que, havendo um excesso de cópias de uma determinada máquina e uma menos serviço de cópias noutra máquina, dá para fazer a média, porque o serviço é prestado a nível da totalidade das máquinas. Significa isto que, em termos do serviço em si, passamos de um valor médio de cópia a preto de 9 décimas de cêntimo, portanto 0,0092, para meio cêntimo. 5 décimas de cêntimo, quase metade.
e a cores passamos de 7 cêntimos,2 ou 0,072 para 0,035, praticamente para metade em termos de custo de cópia. A cores e cópia e impressão. O custo é exatamente o mesmo. Significa isto também que iremos poupar, em relação ao contrato anterior, cerca de 4.000 euros ou 4.500 euros ano, em que em 3 anos iremos poupar 13.500 euros, tendo em conta o contrato atual que nós tínhamos. E, portanto, poupar quanto? Desculpe, não percebi. cerca de 13.500 euros em 3 anos. Portanto, 4.500 euros ano. Portanto, em termos de prestação de serviços, claramente que ficamos mais bem servidos, mais eficientes, quer em termos dos serviços, quer também em termos de todo o funcionamento, e que com uma poupança muito significativa em relação à realidade anterior. Foi feito um procedimento totalmente normal de consulta prévia de mercado e foi feito um ajuste direto com a empresa que apresentou as melhores condições, como está demonstrado e como o Sr. Presidente também já referiu. Portanto, isto para concluir que esta prestação de serviços em 3 anos é uma prestação de serviços melhor para o município, de poupança para o município, como tem sido a panagem em praticamente todos os serviços e todas as prestações de serviços que temos desenvolvido, e é prova disso a diminuição de despesa que temos tido com a aquisição de bens e serviços ao longo dos anos de mandato. Afirmar que estamos aqui a meter dinheiro ao bolso é infame, é calunioso. Eu e os camaradas que aqui estão, da maioria, fomos eleitos pela população, estamos aqui por direito próprio e, enquanto aqui estivermos, faremos o melhor pelo município de Alpiarça. Eu, por ser eleito, não tenho que ser sujeito a todo o tipo de calúnias e todo o tipo de acusações. Em relação ao PPA dizer que anda a meter dinheiro ao bolso, isto mancha o meu nome, o meu bom nome, claramente. Portanto, eu tenho que deixar aqui dito que não aceito, não reconheço moral a ninguém do TPA para dizer que eu estou a meter dinheiro ao bolso a qualquer um dos meus camaradas que aqui estão. Portanto, de qualquer das formas, acho que isto não é respeito por ninguém, nem pela entidade que eu estou aqui a representar, por direito próprio, e enquanto as pessoas quiserem, enquanto a força política que eu represento quiser. Nós, por sermos políticos, e políticos somos todos aqueles que são eleitos, e ainda bem que há democracia, e ainda bem que há políticos. Porque eu não sei como é que seria a gestão da democracia sem os políticos. Eram que nomeados? Eram designados? Como é que seriam escolhidos? Políticos são todos aqueles que são eleitos. São aqueles que são escolhidos pela maioria das pessoas. E tolerância é respeitar todos. É respeitar aqueles que estão em minoria, mas também respeitar aqueles que estão em maioria. Porque a maioria das pessoas escolheram aqueles que cá estão agora. E não são respeitados. São acusados disto, acusados daquilo. Primeiro lançam-se as mentiras para a frente. E depois outros que desmentam se quiserem. Já está dito, já corre para a boca das pessoas. Portanto, já está dito. As pessoas agora, os outros que desmentam. Mesmo nem que seja a maior mentira, que é o hábito. O hábito agora é lançar mentiras para a frente e os outros desmentam. Portanto, em relação a este assunto, isto é calunioso, é infame e mancha o bom nome das pessoas, claramente, que mancha. Não digo que não, porque eu não acredito que ninguém que estivesse numa posição onde estivesse e lhe dissessem que andam a meter dinheiro no bolso, que as pessoas ficassem indiferentes a esse tipo de acusação.
Portanto, está demonstrado, felizmente, que os funcionários que trabalham com este tipo de equipamento sabem que estão melhor servidos em termos de trabalho, e quem faz as compras e quem faz a contabilidade deste município sabe claramente que esta prestação de serviços tem um custo inferior à prestação anterior que nós tínhamos e é mais valoroso para o município. Muito obrigado, Sr. Vereador. Muito bem. Então, há alguma questão? Eu tenho, claro. Só queria dizer que acho o contrato também vantajoso. Não foi aqui dito, posso acrescentar que mesmo em termos das novas tecnologias é só há 3 anos, não se corre o risco de depois chegar com uma material obsoleto, tudo bem. Mas gostava de dizer de qualquer forma que é pena que só agora a maioria esteja a trazer isto à Câmara para se defender de um ataque. Em nome das boas práticas, há muitos assuntos destes que é inevitável, embora seja um ato de Estado, não seja preciso concurso nem todas as coisas. Poderiam às vezes trazer estes assuntos a conhecimento da variação toda evitável alguns destes problemas. Só em nome das boas práticas, mais nada, porque eu sei perfeitamente que não ultrapassa o limite mínimo para que tenha de ser concurso público, nem o limite temporal para que tenha que ir à Assembleia, que estava tudo legal e o contrato é de facto vantajoso. Mas é uma sugestão que assuntos que envolvam determinadas verbas que sejam esclarecidos para as pessoas que estão a saber e os vereadores também. Muito obrigado. Eu, antes de responder à pergunta que o Sr. Presidente colocou e também às afirmações feitas pelo vereador João Arreolos, eu gostaria de saber, por favor, no final do contrato, o que é que acontece às máquinas. As máquinas têm serviço de renta. Portanto, voltam para... Claro. Exato. Pronto, é assim. Antes de falar da fotografia daquilo que o TPA disse, é importante falar também deste assunto. E eu falo deste assunto com conhecimento de causa, porque já fiz contratos destes, muitos contratos destes há muitos anos. Pelos vistos, vocês estão a começar a aprender, mas ainda não aprenderam tudo, como é normal, eu também não sei tudo, ninguém sabe tudo, andamos todos a aprender. E vocês têm aprendido alguma coisa, tanto é que conseguiram baixar a anualidade em 4.500 euros. Quer dizer, vocês fizeram um contrato, hoje é mais baixo que 4.500 euros, significa que nos últimos contratos que fizeram, vocês, pelo menos, 4.500 euros a mais mandaram embora. Portanto, não fizeram, já nessa altura, não fizeram o contrato adequado. Isto é a minha opinião. E eu tenho direito a ter opinião. Por outro lado... Não saber lançar as condições na altura, para estar a dizer isso. O Sr. vereador João Pedro Arreolos disse que este contrato é muito melhor porque vão poupar 4.500 euros. E as condições na altura eram as mesmas? Eu não sei se... Então o senhor está a afirmar, fica em ata também essa insinuação. Pode afirmar. Aquilo que eu disse, e vou repetir, que é para ficar bem escrito em ata. Sim, repita. E que fica gravado, e que a gravação espero que seja apagada. O que eu disse é que o contrato anterior... Se não ficar, isso pode haver um problema, mas está aqui muita gente. O contrato anterior, feito, dito palavras do Sr. vereador João Pedro Arreolos, este contrato é melhorado porque vão poupar 4.500 euros. Significa que o contrato anterior gastavam 4.500 euros a mais. Eu não sei como é que foi o contrato anterior. Sei que gastavam mais e que não era possível. Afinal, agora já conseguiram melhorar um bocadinho. Está certo. Aprenderam alguma coisa, baixaram o custo. Por aí, tudo bem. Por outro lado, não são 27.000 euros, não são 27.684, mas sim 34.051,32. Porquê? Porque isto tem IVA ainda em cima. E o IVA na Câmara Municipal não é recuperado, como o Sr. Presidente sabe isso muito melhor que eu. Portanto, tem este custo. Mais. E as outras propostas não tinham? Eu não sei das outras propostas, só estou a dizer este custo. Eu estou a falar disto. Nós vamos falar que é 27.000 euros, não é 27, são 34. Este contrato. O senhor veio aqui apresentar um contrato. Não me interessa das outras. Pronto, está bem, vamos falar o que interessa. Pronto, o que interessa é tudo, interessa tudo. Interessa tudo. Portanto, na minha opinião, o contrato não está correto, não está bem feito, porque entendo ainda, mesmo assim, que se conseguiria custos melhores, preços melhores. Por outro lado, interrogo-me uma coisa.
A Câmara tira 2.000 fotocópias, 2.000 fotocópias por dia. Acho uma coisa enorme. Não sei como é que a Câmara gasta 4 vezes mais papel por dia. Não consigo entender isso. Não consigo entender isso. Daí eu entender, e tenho esse direito, e o movimento TPA tem esse direito, de entender que possivelmente irão sair daqui muitas fotocópias para determinadas coisas que, porque os serviços técnicos, as escolas e tudo, não têm necessidade, isso seria uma exorbitância, de gastar tantas fotocópias por dia. Estamos a falar de cerca de 2.000 fotocópias, o que é uma exorbitância. Por outro lado, em relação aos equipamentos, existem fotocopiadores que vão trabalhar mais, existem fotocopiadores que vão trabalhar menos. Em termos de um acordo destes, normalmente consegue-se no final deste contrato, consegue-se ficar com os equipamentos. E equipamentos que muitas vezes estão ainda em excelente estado. Vocês não salvaguardaram isso, portanto, e porquanto, na minha opinião, é um mau contrato. Agora, eu quero dizer claramente o que é que eu vejo na mensagem, na fotografia que mostraram, e dizer também claramente o que é que o TPA escreveu. E é tão simples como isto. O TPA escreveu: coincidências. As eleições e a campanha eleitoral são em 2017. Nada como fazer um ajuste em novembro de 2016, um ajuste direto para serviços de impressão com uma empresa de Évora por um prazo de 36 meses. A minha questão, e a questão que se para aí, porque aí não está a fotografia do Sr. Presidente, aí está um boneco que até é louro. Se nós o quiséssemos caracterizar aí, assim, que já o caracterizámos, não metíamos louro e com a cara limpa, metíamos cabelo preto e barbas. Portanto, o senhor não está aí, não se esteja a queimar porque o senhor não está aí. Primeira questão. Portanto, aí estamos esclarecidos. Por outro lado, manda a ética. Ainda não acabei. Ainda não acabei. Por outro lado, manda a ética e a correção democrática que os senhores não deveriam ter feito um contrato, porque os senhores não sabem. Pode ser que ganhem, mas não sabem. Se é o senhor ganhar as eleições, se é o PS ou se é o TPA. Não sabe. Portanto, fazer um contrato a 3 anos, honorar o próximo executivo, ter que ter um contrato desses, quando, na minha opinião, não se justifica, é deitar dinheiro fora. Portanto, é deitar dinheiro ao bolso de alguém que não tem nada a ver com a autarquia. É o que está aí, é deitar dinheiro ao bolso de uma empresa que vem de Évora, porque o senhor fala de uma coisa, o senhor privilegia e diz que privilegia o comércio local. Então, mas essa empresa concorre às eleições. O senhor não... É que este boneco tem aqui um crachá que diz vote em mim. Exatamente, porque o senhor vai... As empresas, o senhor confunde um bocadinho a discussão política com o bem empresarial, mas é porque eu saiba, as empresas não se submetem a eleições, não concorrem a eleições. Deixe-me eu acabar. O senhor diz que defende as empresas locais e o comércio local. O que é certo é que o senhor foi fazer isto fora da Alpirança. Podia ter feito uma empresa... Está a esbracejar. Não, diga lá. Já disse. Então isto não quer dizer que nós estamos a vir ao bolso. Eu nunca disse isso. Sr. Presidente, eu vou dizer sinceramente... Mas eu entendo que sim, eu entendo que é isso que quer dizer. Eu vou dizer, mas eu sou muito claro nisso. E vou-lhe dizer isso... Aliás, se eu fizer aqui um inquérito... Sr. Presidente, vou-lhe dizer isto concretamente. Mas é que esclarece... Mas eu vou esclarecer. Pode fazer o que quiser. Sim. Eu estou-lhe a dizer vou dizer o que é que eu acho. E digo isto por tudo o que há de sagrado. Eu considero o Sr. Presidente e os seus vereadores pessoas sérias. Considero-os incapazes de ter uma atitude dessas que o senhor falou. A única coisa que eu lhe digo é que o senhor e os seus pais são pessoas que não têm capacidade para gerir esta autarquia. Não estamos a falar em seriedade, estamos a falar em incapacidade, incompetência e muita preguiça. Essa é a minha opinião, claramente. Portanto, o senhor pode fazer. Essa é a sua opinião. Pronto, exatamente. É perfeitamente legítima. Não, nunca falei. Nós não concordamos. Nunca falei. A população da Alpiaça também não concorda. Mas eu não tenho... Ouça uma coisa. Mas é a sua opinião. A população do país... Agora, isso não me satisfaz. Isso não me satisfaz relativamente ao entendimento que eu faço. A população do país também não concorda com o Partido Comunista, tanto é que dá 5% das eleições. Pronto, está bem. Portanto, é isso aí, meu amigo. A gente temos que sujeitar isso. Então vamos lá ver se agora ultrapassa esta situação. Nada disso. Portanto, não venha cá. Então,
Eu, como disse no início, e o vereador, foi muito claro. O vereador também aqui referiu, reservamos no direito de defender o nosso honor. Claro. Porque nós não... Olha, se eu faço as coisas, eu vou ser, meto-me um processo em tribunal e pode ter a certeza que eu vou lá e falo a verdade. Bem, então vamos lá, eu vou procurar concluir este assunto, até porque o vereador Manuel Coelho também aqui fez uma intervenção, fez aqui uma sugestão, relativamente à qual nada me opõe, mas só clarificar o seguinte: quem faz a lei que enquadra o funcionamento das autarquias locais não somos nós, não sou eu, não são os seus vereadores, também não é a minha força política, não é o PCP, não são os Verdes, que têm um papel decisivo na aprovação de algumas dessa lei, por exemplo, de funcionamento das autarquias. E essa lei tem um pendor claramente presidencialista relativamente às câmaras municipais. E nós aqui, até por uma questão de princípio e de formação política e ideológica, procuramos discutir entre nós, afastar um pouco esse pendor presidencialista da lei, inclusivamente nas próprias reuniões de Câmara. Trazer assuntos que, inclusivamente, não são competência da Câmara, ou sendo competência da Câmara, estão delegados no Presidente, depois pode subdelegar nos vereadores. Isso acontece com vários assuntos e, na altura, também foi dito que alguns deles, por uma questão de celeridade, uma questão prática, são decididos, o tempo necessário para os decidir não é muito, e depois vêm aqui para conhecimento e para os seus vereadores dizerem o que bem entendem. Mas isso não impede que muitas vezes surjam calúnias e insinuações destas, mesmo que uma deles venha à Câmara. E seja dito tudo menos aquilo que realmente veio à Câmara e esteve em discussão. Isso é outro aspecto. Mas não tenho nada contra essa sugestão e é o que a gente procura fazer. E agora este assunto, sinceramente, nem nunca me preocupou, porque isto tem a ver com a gestão regular dos serviços e a necessidade de acautelar esse mesmo funcionamento. Sim, mas está perfeitamente. É o PS e o PSD que aprovam as leis e que apontam para valores e... Não disse que estava errado. Exatamente. Então, sim, não era necessário. E o vosso esquerdo também já apontou bem. Não, até votaram contra a lei, esta lei das autarquias. Portanto, em sintonia com as posições da Associação Nacional de Municípios, onde tem a maioria de eleitos do PSD e do PS. Pronto, Sr. Vereador, não vamos desviar. Isso também não é sério. É sério. Agora, esta questão, eu sempre tive o princípio, e também já disse noutras ocasiões, tivemos já várias oportunidades de tratar judicialmente assuntos porque caem no âmbito judicial, mas procuramos tratá-los politicamente. É o nosso princípio. Mal do PCP, da CDU, se todos os dias andasse a avançar com procedimentos de crime contra calúnias e insinuações. Eu acho que também é consensual. Somos as principais vítimas dessas práticas, se bem que outros também o sejam, eventualmente. Agora, eu não fiquei satisfeito com essa posição. Portanto, eu, como disse, vou enviar este documento, se pode chamar, para os serviços jurídicos do município, que me irão dar a indicação da matéria em causa, se pode ou não constituir algum tipo de ilícito. Eu estou convencido que sim. E trarei à Câmara esse aspecto, o resultado disso e também o resultado da reflexão interna entre nós, enquanto maioria, porque isto não pode ser assim. Não vale tudo, não vale a insinuação, a mentira, o pôr em causa o bom nome das pessoas. Vivemos também numa comunidade pequena, as pessoas conhecem-se, têm família e temos como mais valioso a nossa imagem e o nosso bom nome. Portanto, e por isso mesmo iremos agir em conformidade. Penso que poderemos então
passar à frente. Já que fala em justiça, nunca mais nos falou do processo. Vou dar a palavra ao Sr. Vereador. Não peço desculpa. Não gosto do que eu falo. Estou sempre a interrompê-lo. Srs. vereadores, vamos lá. Vereadores João Pedro Arraiol. Democracia à moda. Sr. vereador, vá. Gostava só de clarificar aqui pelo menos 2 ou 3 coisas que foram ditas. Portanto, se estamos a avaliar, claro, a comparação que eu fiz foi para valores sem IVA. Portanto, tive que fazer comparação com o que é comparável. Porque se fosse com IVA, seria aquele valor mais IVA. Claramente. Para todas as propostas. Não vale a pena estar aqui com habilidades de dizer que é o IVA e que é não sei o quê, que é não sei quanto. Eu, quando fiz a comparação igual, das duas partes. Parece aqueles comentários da National Geographic. Não interrompa o Sr. Vereador. Em África, naqueles charcos. Se eu me sentir interrompido ou não, o problema é meu. Os animais que navegam em... Portanto, devemos comparar aquilo que é comparável e não lançar assim mais uns pauzinhos, umas poeirazinhas para os olhos das pessoas. Dizer também que o contrato que existe agora não é igual ao que existia anteriormente, tal como eu disse. Portanto, anteriormente nós tínhamos alugueres à máquina, outras eram nossas e comprávamos os consumíveis. Portanto, o contrato agora não é igual ao contrato anterior. O que eu disse é que estimamos poupar 4.500 euros ano em relação ao custo que tínhamos com o mesmo tipo de serviço anteriormente. E que tudo isto tem tido uma evolução, tal como o Sr. Presidente disse, à época, com certeza que foi a melhor opção e tivemos sempre consciência disso e ainda bem que também os serviços têm sido sempre nesse sentido que os serviços têm funcionado. E estou convencido que era essa a prática do Executivo anterior a nós. Teria também valores muito superiores, nós já conseguimos poupar bastante, mas certamente na altura seria a melhor operação. Julgo eu. Nunca pus isso em causa. Quanto às 2.000 cópias por dia, não sei bem como é que se chega às contas, mas convém depois encolar, se vamos aos dias úteis, a média de 22 dias úteis, dava mais do que os 43.000 cópias que aqui estão. Portanto, se é para ser sério, vamos dizer as coisas como deve ser, dá inferior a 2.000 cópias por dia, claramente. Não questão só de fazer as contas, mas são... São as duas. 260 dias. Não se prenda nesses pormenores. As pessoas já perceberam que é isto que serve. Vezes 2.000 dá 52.000. Estamos a falar de 43.000, portanto não é a mesma coisa. Portanto, com certeza que dará à volta de 2.700 ou 1.800 cópias por dia para 16 máquinas, o que dá mais ou menos 100 cópias por máquina por dia. Portanto, vamos pôr as coisas à dimensão. Com certeza que há máquinas numa escola, numa determinada escola que tem mais alunos, onde estamos a falar do universo superior a 300 alunos de primeiro ciclo e pré-escolar, de todos os edifícios da Câmara, 3 pisos neste edifício, bombeiros, museu, biblioteca, piscinas, armazém. Portanto, temos aqui um conjunto muito grande, a Câmara tem a sua dimensão e, portanto, estamos a falar de 16 máquinas. E, portanto, foi o que foi estimado pelos serviços, com certeza que não andam aqui a inventar números para tirar cópias para outras coisas. Porque isto, mais uma insinuaçãozinha, tudo se aproveita para insinuar o que quer que seja. Pode ser que não. Portanto, a questão da imagem, ser louro ou ser moreno, não interessa. O que interessa é a simbologia. Portanto, o que significa. Portanto, isso é mais uma brincadeira e mais uma areia para os nossos olhos, mais uma vez. Portanto, dizer-vos que este contrato, também dizer que este contrato é público, está publicado na base Gov, tal como todos os contratos, os ajustes diretos superiores a 5.000 euros, estão registados públicos para quem quiser consultar, portanto não há aqui nada que não seja visível por quem quiser acompanhar estes assuntos e verificá-los, tal como os outros. Permite também, além de tudo aquilo que eu disse há pouco, uma monitorização individualizada por pessoa, o que também irá, se calhar, com certeza, apoiar aqui um melhor controle em termos de utilização e, se calhar, ainda levar uma redução em relação a estes valores. Estes são os valores máximos estimados e portanto, é só o que eu gostaria de deixar isto. Muito bem, penso que estamos em condições de fechar o assunto. Eu também tinha só para conhecimento e para possibilitar alguma discussão
pretendia séria em relação a assuntos sérios.